Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês têm passado esses dias aí? Quase uma semana sem aulinha de bioquímica, né? Mas afinal de contas a gente tem aula, teria aula toda semana, né? De bioquímica, né? Hoje eu estou tentando gravar com a janela aberta, fechada, perdão, que as meninas estão brincando lá, falta muito barulho, né? E eu tenho que gravar essas aulas para vocês poderem estudar. Então, se começar a faltar oxigênio aqui, o cérebro começar a ficar lerdo, já sabe. Com alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E em falar em dióxido de carbono, nós vamos ver muito dióxido de carbono sendo produzido hoje no ciclo de Krebs, ok? Então, pessoal, vamos lá então. Vamos começar a aula de hoje dando continuidade, de certa forma, da matéria da semana passada, né? Na semana passada a gente comentou sobre a via glicolítica, ou também conhecido como glicólise, né? Que é o processo no qual a molécula de glicose ela é oxidada até se tornar piruvato, né? Então, o substrato final, portanto, é o piruvato. E o produto final é o piruvato e o substrato, que é a molécula original, é a glicose, né? Então, vamos ver o que seria esse tal de ciclo de Krebs, né? Que muitas pessoas perdem até os cabelos ao tentar estudar e eu fico desesperado. Na verdade, não é tão complexo, não. Se vocês conseguiram compreender até o presente momento o que nós viemos discutindo até agora, vai ficar bem tranquilo aqui, né? Essa matéria de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, lembre de mandar um WhatsApp e uma mensagem no e-mail, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, o ciclo de Krebs ele também é conhecido como o ciclo do ácido cítrico, ou também conhecido como o ciclo do ácido tricarboxílico, ok? Então, se você encontrar esses três terminologias na literatura, elas se referem à mesma coisa, tá bom? A gente vai ver isso hoje, por que disso? Recordando rapidinho, na aula passada, portanto, a gente falou do piruvato, que foi o último produto, o produto final, né, da via glicolítica. Esse piruvato, então, a gente comentou que ela tem caminhos diferentes. E nós falamos na aula passada, ó, se ele sofrer um processo, uma via anaeróbica, né, ocorrerá que esse piruvato ele passará por um processo de fermentação, que nós comentamos na aula passada, que seriam dois processos, mas existem outros processos de fermentação também, tá bom? A gente comentou somente de dois, que é o processo da fermentação láctica, cujo produto final é o lactato, e falamos da fermentação alcoólica, cujo produto final é o etanol, tá? E, portanto, hoje nós vamos ver a outra via, né? Portanto, a via aeróbica, né? O processo de aerobiose. Então, nesse processo quando o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons desse processo, todos aqueles produtos, né, que a gente comentou, inclusive o próprio piruvato, ele irá para o ciclo de Krebs, né? E mais tarde as coenzimas ali sintetizadas, tanto na via glicolítica quanto no ciclo de Krebs, eles são destinadas à cadeia de transporte de elétrons, né? Ambas, o ciclo de Krebs como a cadeia de transporte de elétrons, agora você tem mitocôndria. Mas lá na cadeia de transporte de elétrons, em que nós encontraremos aquelas proteínas e enzimas que são responsáveis pela produção de ATP, tá bom? Que nada mais é do que a fosforilação oxidativa. Ok? Então vamos lá, ó, em condições aeróbicas, o que vai acontecer aqui? Ó, tá vendo o piruvato, que é o produto final da via glicolítica? Ele vai ser, o primeiro passo para ele entrar lá no ciclo de Krebs, é o piruvato se transformar em acetil-CoA. Piruvato em acetil-CoA. Mas será que esse processo é mágico? Não é mágico, né? A gente brinca assim, tudo que é mágico é porque você ainda não conseguiu elucidar cientificamente, porque tudo tem uma explicação, né? Tudo tem uma explicação. E conhecereis a verdade você libertará. A partir do momento que você tem mais conhecimento, você fica menos escravo da sua ignorância, né? Então, o processo de piruvato, a transformação de piruvato a acetil-CoA tem uma explicação científica. Então, primeiramente, onde que ele ocorre? Lá
na mitocôndria, lá dentro da mitocôndria, né? E esse processo ele se dá graças à ação de uma enzima denominada, na verdade não uma enzima, mas um complexo enzimático, multienzimático, né? Que é denominado complexo piruvato desidrogenase. Por que é complexo piruvato desidrogenase? Que na verdade esse complexo, né, esse aglomerado de moléculas é a união, né, de 3 enzimas. Então a primeira, a enzima 1, seria a própria piruvato desidrogenase, mas depois tem a dihidrolipoil transacetilase, que seria a E2, né, a enzima 2, e a enzima 3 seria a dihidrolipoil desidrogenase. Então, esses 3 tipos de enzimas, né, reunidos, né, em diferentes quantidades, dependendo do tipo de organismo, realiza essa síntese, né, a transformação de piruvato a acetil-CoA. E esse processo é tão legal porque demonstra uma certa complexidade nesse processo que não pode ser ao acaso, porque além dessas 3 enzimas, a gente tem 5 coenzimas ou grupos prostéticos necessários para que esse processo ocorra, né, de transformação de piruvato a acetil-CoA, que seria a presença de TPP, a coenzima A, o NAD, o FAD, e o lipoato. Então a gente vê que essas coenzimas aí, falei assim, essas 5 coenzimas, se não fossem unidas simultaneamente, essas 3 enzimas, né, 5 coenzimas ou grupos prostéticos, mais 3 enzimas, faz com que esse processo se dê, né? E é tão legal porque cada produto de uma ação enzimática, o cada metabólito, né, ele será encaminhado dentro desse complexo para a outra reação química. Né? Você que existe um canal de substrato, ou aquelas moléculas ali sintetizadas durante aquele processo, elas não saem daquele complexo em momento algum. Ela acaba uma reação, já vai para outra e assim realiza todo o processo de transformação do piruvato a acetil-CoA. E isso é legal porque, na verdade, esse processo de conversão de piruvato a acetil-CoA, na verdade, é um processo de descarboxilação oxidativa. Por que descarboxilação? Tá perdendo carbono. Lembra de a ideia contrária, né? Carboxilação seria relacionado ao carbono. Então, descarboxilar seria perder carbono. Carboxilar seria adicionar carbono. Então, como é que está perdendo carbono? Descarboxilação. Olha o dióxido de carbono aqui, indo embora, né? Na forma de gás. E por que é descarboxilação oxidativa? Lembre-se que nós comentamos lá na aula de introdução ao metabolismo que todo o processo de oxidação acontece a perda de prótons e elétrons, né? Então olha aqui, o NAD+ sendo reduzido a NADH, né? Então você vê como que é legal esse processo, né? Que tudo tem a sua função perfeita ali para que esse processo se dê, né? Então, ao término, é formado aqui, o grupo acetil. O que é o grupo acetil aqui, gente? Tá vendo aqui, CH3 ligado ao C e uma ligação dupla com oxigênio. Isso aqui seria o grupamento acetil. E a coenzima A seria esse outro lado aqui, porque o S ligado ao carbono aqui, na verdade, era o SH, porque a coenzima A, a gente vai ver daqui a pouco a molécula química dela, esse grupo tiol aqui, ele é altamente reativo. E a ligação desse grupo, do acetato, né, com a coenzima A, ela se dá justamente por esse grupo tiol aqui, né? Porque ele é altamente reativo. Então é muito legal para você perceber que esse processo aí é o processo de obtenção de acetil-CoA a partir do piruvato. Lembrando que o piruvato ele foi sintetizado lá na via glicolítica, né? Então, ocorre a transferência do grupo acetil, né, que é esse grupo aqui, para a coenzima A durante o processo da ação enzimática do complexo
piruvato desidrogenase, tá bom? E também a produção de NADH, como a gente já comentou. Beleza, pessoal? Isso em condições aeróbicas. Porque você lembra, se fosse anaeróbica, iria o piruvato para onde? Lá para fermentação, ok? Olha lá a coenzima acetil-CoA, né? A primeira vamos destacar aqui em tracejado, tá vendo em azul aqui? Aqui, ó, essa que seria a coenzima A. Então, na verdade, a coenzima A, ela é a união de várias moléculas, né? Então, a gente está vendo uma adenina aqui, uma ribose. Então, a gente vê várias moléculas que estão unidas para formar o que é conhecido como coenzima A. E essa aqui, ó, está vendo aqui, ó, esse carbono, ligação dupla com oxigênio, e aqui tem outro carbono com a ligação aqui com 3 hidrogênios, na verdade é o grupo acetil. Por isso que se chama acetil-CoA. É esse mais esse grupo acetil aqui, né? É o que está fora do tracejado. E a coenzima A é tudo que está dentro do tracejado aqui, né? Então, a gente vê que a coenzima A é a maior parte da molécula conhecida como acetil-CoA, né? Então, essa acetil-CoA, ela vai ser utilizada para dar o start no ciclo de Krebs, porque ela vai se unir a uma outra molécula, depois a gente vai ver qual que é, né? Para iniciar o processo cíclico. Vocês lembram que lá a gente comentou sobre, na aula de introdução ao metabolismo, nós falamos que tinha rodas metabólicas que eram divergentes. Divergente é aquela que abre de uma molécula para várias. A convergente, que de várias vai para uma, né? E tinha uns processos que eram cíclicos. Então, o ciclo de Krebs é justamente um processo cíclico, né? Em que uma molécula é originada e ela é transformada através de várias etapas naquela molécula original, que daqui a pouco a gente vai ver qual seria ela, tá? Então, esse grupo acetil, né, da coenzima da acetil-CoA será transferido a essa molécula química do ciclo de Krebs para startar todo o processo, né? E aí, ao término do ciclo de Krebs, serão liberados dióxido de carbono, né, e algumas coenzimas reduzidas. Vocês se lembram quais eram as coenzimas que nós comentamos em aulas passadas? Vocês lembram de algumas aí? Pensa um pouquinho aí. Toda hora eu tô falando de coenzima, mas eu tô imaginando que vocês estão frescos na memória, né? Tá fresco mesmo? Tá manjando o que eu tô falando? Qual que é uma coenzima que a gente já falou hoje na aula de hoje? É o NAD+. Isso é uma coenzima? Sim. Qual outra? O NAD+P é outra, né? Qual outra coenzima? O FAD, né, é uma outra coenzima, e o FMN também é uma outra coenzima. Então, eu citei algumas coenzimas que são aceptoras de prótons e elétrons, né? Que essas moléculas, essas coenzimas reduzidas, que é o que está demonstrando para a gente aqui, elas serão encaminhadas para a fosforilação oxidativa e lá gerar mais ATP ainda, né? Esse processo da fosforilação oxidativa nós veremos nas próximas aulas, tá bom? Não se preocupe com isso ainda, ok? Então, pessoal, aqui, ó, a acetil-CoA, ela pode ser sintetizada de diversas formas. Então, você está vendo que, na verdade, aqui, ó, a parte do glicogênio, tá aqui, ó, o glicogênio, né, que é aquela molécula que é uma macromolécula, que está presente em animais, ela sofre degradação, e a gente viu isso na aula passada, vocês lembram, né? A gente começou tudo isso na aula passada, né? Que na verdade é o processo de degradação de uma macromolécula, né? E aí, como o glicogênio ele é sintetizado a partir de várias moléculas de glicose, essa glicose 1-fosfato que é sintetizada, que a gente viu na aula passada, ela vai sofrer todo um processo da via glicolítica, a gente comentou aqui as 10 reações, originar 2 moléculas de piruvato, esse piruvato sofrer a ação da complexo do piruvato desidrogenase e aí formar acetil-CoA. Isso a gente viu na aula passada, né? Mas e nas próximas aulas a gente vai ver também do catabolismo dos lipídios. Então a gente vai ver como a partir do triacilglicerol vai formar através do processo de degradação do catabolismo, né? Vai formar ácidos graxos, beta-oxidação, formar acetil-CoA, isso em nós seres humanos, por exemplo. Processos alternativos, né, de degradação de lipídios que podem gerar corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos podem originar acetil-CoA.
Vamos ver também nas próximas aulas do processo de catabolismo de proteínas, né? Que a partir do processo de degradação dessas proteínas de catabolismo, né? Aí vão formar aminoácidos, porque a proteína é um complexo, é uma macromolécula, né? Reunida por vários monômeros conhecidos como aminoácidos. Nós vimos isso na aula passada, né? Nas aulas que nós tivemos. E esses aminoácidos, ao serem degradados, né? Sofrerem oxidação, eles poderão gerar acetil-CoA, é uma possibilidade. E uma outra aí também, né? Eu sei que vocês gostam de tomar cervejinha, né? Gostam de um vinhozinho, né? Não sei se vocês gostam de vinho igual eu, mas cerveja tem certeza que vocês manjam, vocês gostam aí, né? Você acha que eu não sei? Fala sério, nessas festas que vocês vão aí, o que mais vocês tomam é cerveja. No processo de metabolização desse etanol que você tomou da sua cerveja, ele é altamente dispendioso, ele acontece lá no fígado, né? E há um problema nesse processo de metabolização desse etanol. Se você tomar demais, nesse processo de metabolização do etanol para transformar em acetil-CoA, gera um produto químico, né, um intermediário desse processo aí, de etanol para acetil-CoA, chamado acetaldeído. O acetaldeído, ele é tóxico para nós, né? Então, por isso que algumas pessoas podem desenvolver cirrose, né? Por causa da degradação, da agressividade dessa molécula, né? Nas células do fígado, né? Então, pode gerar um processo de necrose do fígado, das células do fígado. Então, por isso, tem que tomar bastante cuidado. Pode tomar cerveja, pode tomar o seu vinho, né? Ou qualquer produto derivado, né? Quem pode tomar pinguinha também, então se gosta de pinga, não tem problema. Mas tome com equilíbrio, né? Porque se você exceder o equilíbrio aí, você pode estar gerando um problema seríssimo no seu organismo. Enfim, nós estamos vendo então que existem precursores gerais em que várias moléculas químicas convergem para uma única molécula, que é o acetil-CoA. Então, nós falamos, lembra lá no metabolismo? Então, é um processo convergente, né, e divergente. Então, a gente tem várias moléculas convergindo no acetil-CoA. Então, esse é o processo nesse exemplo que nós temos aqui, ó, do glicogênio, do triacilglicerol, das proteínas, do corpo cetônico, do etanol, ambos sendo rotas metabólicas diferentes, mas todas produzindo ao final do processo acetil-CoA. Isso é um exemplo de rotas metabólicas convergindo para um único ponto, né? Beleza? Lembraram? E aí? Aí formou esse acetil-CoA. O que pode ser feito a partir dela? Uma você já sabe. Qual que é? Deixa vocês responderem quando beber uma aguinha aqui. Nós comentamos uma na aula de hoje. Qual que é um dos destinos que a acetil-CoA pode seguir? Tá aí, ó. Na aula de hoje o assunto é ciclo de Krebs, né? Nós estamos falando que o ciclo de Krebs também tem outros nomes. Ciclo do ácido cítrico, ciclo do ácido tricarboxílico, né? Então, olha aqui, ó. Nós comentamos aqui, ó, o piruvato, os aminoácidos e os ácidos graxos, eles ao serem catabolizados, né? Ao serem degradados, oxidados, eles formam acetil-CoA. Né? E daqui para cá, você está vendo que o acetil-CoA ela pode seguir caminhos diferentes. Então, na aula de hoje, a gente vai ver isso aqui, ó, o ciclo de Krebs, o acetil-CoA sendo destinado para o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido tricarboxílico, que é o que está escrito aqui. Ou pode também gerar corpos cetônicos, que na ausência, por exemplo, de glicose na sua corrente sanguínea, na decomposição dos ácidos graxos, os corpos cetônicos são utilizados no nosso metabolismo, nas nossas neurais, né? É uma possibilidade, a gente vai ver isso na aula da semana que vem. E outra possibilidade que o acetil-CoA pode ser utilizado para a síntese de esteróis, como por exemplo o colesterol, né? Ou por exemplo também ácidos graxos. Então a gente vê como que está tudo correlacionado à utilização e à produção da acetil-CoA. Portanto, a gente vai focar só no ponto hoje, tá? Que é a acetil-CoA sendo destinado a esse primeiro aqui, ó, que é o ciclo de Krebs, tá bom? Então ali, ó, vamos ver o processo, né, geral. Erroneamente, né, as pessoas dizem que a glicólise é a respiração celular, mas não é bem assim não, tá? Porque na verdade respiração, você lembra? Ó, respiração normal aqui, ó, que está usando nosso pulmão.
Você está respirando oxigênio, está expelindo dióxido de carbono e água. Não é isso que está acontecendo? Você inspira oxigênio, O2, e expele dióxido de carbono e H2O, que é a água. Isso que é a respiração que a gente está vendo que está utilizando o nosso pulmão. Mas o que seria a respiração celular? A respiração celular, ela utiliza o oxigênio para que o processo aconteça em sua plenitude. Então, quando a gente fala que a via glicolítica ou a glicólise é a respiração celular em si, é uma meia-verdade, não é completamente correto. Por quê? Se você considera que a via glicolítica, ela, na presença do oxigênio, aquela molécula de piruvato vai ser destinada ao ciclo de Krebs, e o ciclo de Krebs, aquelas coenzimas vão ser destinadas à cadeia de transporte de elétrons, aí sim está certo você tratar dessa forma, que seria a respiração celular. Porque lá na cadeia de transporte de elétrons, o aceptor final desses elétrons é o oxigênio. E aí, portanto, tem a presença do oxigênio. Então, uma respiração celular. Beleza, certinho. Mas e aí? E se não tiver o oxigênio? O que acontece lá na veia glicolítica? A gente viu isso na aula passada. Na ausência de oxigênio como aceptor final desses elétrons, desses prótons que a gente comentou, né, vão para uma via alternativa denominada fermentação. Ela pode ser lática, pode ser alcoólica, a gente viu na aula passada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode considerar que, na presença do oxigênio, a respiração celular é um grande processo no qual a via glicolítica é a primeira etapa. Qual que seria a segunda etapa? O ciclo de Krebs. Qual que seria a terceira etapa? A cadeia transportadora de elétrons. Então tome cuidado nessas distinções que são necessárias, né? Então, coloque na mente de vocês. A via glicolítica seria a primeira etapa da respiração celular, desde que tenha oxigênio para tal. Porque senão o piruvato não é destinado ao ciclo de Krebs e depois, mais tarde, essas coenzimas destinadas à cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Então tome cuidado. Então, dito isso, vamos lá. Então vamos ver aqui, a primeira etapa aqui. A glicose, né, a gente viu semana passada, via glicolítica formou piruvato. E piruvato transformando em acetil-CoA, a gente viu hoje. De piruvato transformando em acetil-CoA, graças ao complexo piruvato desidrogenase. Ok? Tá bom. A gente vê nas próximas aulas. Como de ácidos graxos podemos obter acetil-CoA? Será a matéria das próximas aulas. Como a partir de proteínas, mais tarde aminoácidos, serão possíveis a síntese, né, de acetil-CoA. Vamos ver também na próxima aula, né? Nós vamos ver, cada esse vai ser um capítulo diferente. Catabolismo de lipídios e catabolismo de proteínas, tá bom? Então, tá vendo? Que rotas metabólicas diferentes produzindo acetil-CoA, ok? Então, esse seria o primeiro passo da respiração celular, né? Caso, o quê? O oxigênio esteja presente para ser o aceptor final de elétrons dos prótons, tá bom? Porque sendo final, o aceptor final, o que vai vir? Vem oxigênio lá para receber esses prótons e hidrogênios, vai formar água no final do processo. Lembrou? Depois a gente vai ver isso nas próximas aulas. Fosforilação oxidativa, não é matéria de hoje. O que a matéria de hoje é isso daí, tá vendo? Que seria a segunda etapa da respiração celular. Então, olha aqui, ó. Quando a acetil-CoA, ela entra no ciclo e a partir desse momento é gerado essas coenzimas reduzidas. As coenzimas reduzidas, nesse caso aqui, no ciclo de Krebs, é o NADH e o FADH2. Então, serão 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso daí, tá bom? Então, a gente vê aqui, ó, que o oxalacetato, né, ele se une ao acetil-CoA, depois a gente vai ver como que se dá esse processo, calma, né? E vai formar o citrato. Então, lembrou, ó, citrato, ácido cítrico, ó, daí vem o nome, né? Ciclo do ácido cítrico, né? Acho que o oxigênio está fazendo falta aqui. Pessoal, estão entendendo? Então, nesse processo de ciclo
o citrato vai passar por vários processos de degradação, né, até ser regenerado novamente num oxalacetato, beleza? Então aqui, ó, o citrato vai associar um processo de descarboxilação que está perdendo aqui, ó, olha aqui, ó, descarboxilar, tchau, dióxido de carbono, tchau, dióxido de carbono, tchau, CO2, né? Isso é descarboxilar, tá indo embora, aqui, ó. Ah, está sofrendo oxidação? Sim, olha aqui, ó, perdendo aqui, ó, elétrons, elétron e prótons. Elétrons e prótons respectivos, né? E aqui a regeneração daquela molécula de citrato, que é uma molécula com 6 carbonos, e o citrato é uma molécula com 4 carbonos, tá bom? Então a gente vai ver daqui a pouco sobre isso aí, que é a matéria justamente de hoje. E a última etapa da respiração celular, que a gente comentou, né, seria quando essas coenzimas reduzidas, elas vão lá para a cadeia transportadora de elétrons e lá acontece a fosforilação oxidativa, em que será gerado ATP a partir de moléculas de ADP. Por quê? Porque existe uma diferença de gradiente eletroquímico, né, nas membranas biológicas ali presente na mitocôndria. Não vou falar disso agora não, deixa para a próxima aula, mas no próximo slide eu volto nesse assunto rapidamente também, tá bom? Então ficou claro? Olha aqui, ó, aquele oxigênio como receptor final vai se unir aos prótons e elétrons e formar a água no final do processo. Então, nesse processo de respiração celular, é justamente o que está acontecendo no nosso aqui, ó, porque a gente está, você viu que a gente durante esse processo todo está liberando dióxido de carbono, né, e está liberando a água na nossa respiração, né? Então lembra-se, ó, inspirou oxigênio, O2, e expirou dióxido de carbono e água, não é isso? Lembrou? Então, beleza, respiração celular e respiração através dos nossos órgãos, nosso pulmão. Então, quem descobriu esse ciclo aí, ó? Aí, ó, ciclo de Krebs, né? Foi justamente Hans Adolf Krebs. E esse foi o pesquisador em que ele percebeu que a acetil-CoA, né, ao unir com a molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato, forma uma de 6, que é o citrato, né? Então, a partir de vários processos de oxidação e descarboxilação, você está vendo que são produzidas, está vendo aqui, ó, coenzimas reduzidas, NADH, FADH2 e NADH, são produzidas dióxido de carbono, são liberadas através de gás, que é um gás, né, o dióxido de carbono, e é formado ATP ou GTP, dependendo da isoenzima ali presente, da afinidade química dela, seja por adenina ou guanina, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso daí. Então você vê aqui, tá vendo? 4 mais 2, 6. Então vai lá, 6. Perdeu ó, aqui, ó, perdeu, opa, então virou 5. Perdeu mais um, 4. E aí vai sofrendo um processo de oxidação, até se tornar novamente no oxalacetato com 4 carbonos aqui. Por isso que é um ciclo, né? Então, vê que é muito importante esse ciclo aí, tanto para gerar ATP, mas fundamentalmente para gerar coenzimas reduzidas, que serão mais tarde utilizadas para a geração de energia através da fosforilação oxidativa, ok? Então, aí, ó, tá aí, lá foi uma visão geral, né? E aqui está realmente o que está acontecendo em cada etapa. Então vamos lá, sem estresse, sem surtar a cabecinha, né? Porque às vezes quando já vê isso daí, ai meu Deus do céu, que tanto de molécula, calma, respira. Vamos nos ater aos pontos principais aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha, aqui está acetil-CoA, tá vendo? O grupo acetil, aqui ó, o grupo acetil, tá vendo? E a coenzima, por isso que é acetil-CoA. Tá bom? Beleza. Então a acetil-CoA, ela vai se unir ao oxalacetato, né? Através da enzima citrato sintase, tá bom? Então, ó, ao unir uma que tem 2 carbonos, que é o grupo acetil, né, que é o acetato, com uma que tem 4 mais 2, dá 6. Olha aqui, ó, 6, que é justamente o citrato. Percebam que, por que o nome é ciclo de Krebs? Ciclo de Krebs é o pesquisador que identificou esse ciclo. E ciclo do ácido cítrico? Porque a primeira molécula do ciclo é
um ácido cítrico, mas ele está na forma de citrato devido ao pH que a gente é encontrado no nosso organismo. O ácido cítrico, por quê? Lembre-se lá da química orgânica, é o C ligado, com uma ligação dupla com um O e uma ligação com um grupo hidroxila, lembra? Aí esse grupo hidroxila aqui, ele perde o seu próton, perde o H e perde o H, por liberar próton, né? Por liberar o hidrogênio no meio, ele é um ácido, né? Ele acidifica o meio. E, portanto, você está vendo que tem 1, 2, 3, tricarboxílico. Por isso que também é chamado de ácido tricarboxílico. O ácido cítrico, ele é, portanto, um tipo ou mais conhecido, né? Porque existem outros tipos também de ácidos cítricos, o ácido tricarboxílico, né? Existem outros tipos de ácidos tricarboxílicos, além do ácido do citrato aqui, né? Que é o ácido cítrico. Então, tá vendo aqui, ó, tem 3 grupos, ó, 1, 2, 3. Tricarboxílico, que é o grupo carboxila, entenderam? Então, o ácido cítrico é um tipo de ácido tricarboxílico, ok? Ficou claro, então? Beleza. Então, formou um citrato. Aí esse citrato vai se transformar em isocitrato. Depois desse isocitrato, ele sofre um processo aqui, ó. Olha o que está acontecendo nessa etapa aqui, ó. Isocitrato desidrogenase. Lembra, galera? Toda vez que tem desidrogenase, acontece um processo de oxidação, gente. Acontece um processo de oxidação. Então, olha só. Nesse processo aqui, ó, está formando o NADH. Está formando o NADH, o isocitrato, que é essa molécula aqui, que é o substrato, ele vai se tornar em alfa-cetoglutarato graças a uma oxidação, porque perdeu próton, oxidou. Então formou NADH, tá bom? Então NADH é a coenzima reduzida. Então, além do seu processo oxidativo, porque formou um NADH, é um processo de descarboxilação, né? Porque perdeu um átomo de carbono. Então, essa etapa aqui é um processo de descarboxilação oxidativa, porque perdeu o carbono e ainda oxidou a molécula, né? Descarboxilação oxidativa. Vocês já viram algo semelhante hoje? Uma descarboxilação oxidativa também? Sim ou não? Pensa aí. Puxa aí, faz esse macaquinho aqui, batendo esqueci lá, batendo lá os tamborzinhos lá, faz ele trabalhar aí. E aí? Teve algum momento que eu falei descarboxilação oxidativa hoje também? Falei, gente. Lá no complexo piruvato desidrogenase. Durante o processo de conversão de piruvato a acetil-CoA, acontece uma descarboxilação e uma oxidação. Uma descarboxilação oxidativa também, né? Então lá teve, aqui está tendo também. Beleza? Então formou o alfa-cetoglutarato. Então está formado aqui. Olha que interessante aqui, ó. Do alfa-cetoglutarato vai ser formado succinil-CoA. Como assim? Então, entrou no processo coenzima A, NAD, e, portanto, formou NADH e também foi liberado dióxido de carbono. Esse processo é o que, então? Acabamos de falar lá anteriormente, aqui, ó. Não tem nem 1 minuto que a gente falou. É também um processo de descarboxilação oxidativa. Nossa, Ramon, então tem 3 processos até agora? Sim, tem 3 processos de descarboxilação oxidativa. Descarboxilou, formou dióxido de carbono em forma de gás. Oxidou, porque perdeu prótons e elétrons, né? Mas esse processo mediado pela enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, ela é interessante. Por que ela é interessante? Está vendo que está formando aqui uma coenzima A? Ela participa do processo também. Então, estudos através de eletroforese, né, de cromatografia, né, perceberam que existe uma similaridade daquele complexo da piruvato desidrogenase com essa alfa-cetodesidrogenase.
São enzimas muito próximas, quimicamente falando. E foi percebendo que uma das possibilidades que explica essa similaridade de uma em relação à outra é que os genes responsáveis pela produção do complexo piruvato desidrogenase são praticamente os mesmos, né, da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Porque existem regiões conservadas, mas obviamente existem regiões que sofreram mutação, lógico, porque no complexo piruvato desidrogenase, a molécula original a ser reduzida, a reconhecida pelo sítio ativo é o piruvato. Aqui não. A molécula original que está sendo reconhecida é o alfa-cetoglutarato. Está vendo aqui? O alfa-cetoglutarato. Então, tem partes conservadas e tem partes diferentes. Quais seriam as partes diferentes lá? Piruvato desidrogenase na primeira e essa aqui, a alfa-cetodesidrogenase na primeira. Mas aquelas duas, a E2 e a E3, que é a dihidrolipoil, a transacetilase, e a dihidrolipoil desidrogenase, né, então é só repetindo, porque às vezes eu me confundo aqui. Dihidrolipoil transacetilase e dihidrolipoil desidrogenase, que seria a E2 e a E3, respectivamente. Então, essas duas são regiões conservadas, tanto do complexo piruvato desidrogenase, quanto desse complexo seria o alfa-cetoglutarato desidrogenase. Tá bom? Essas seriam as regiões conservadas. É interessante isso, né? Que durante o processo evolutivo, alguns genes podem sofrer duplicação, né? Aí eles se comportarem de maneiras semelhantes em determinados aspectos, né? Ok, deixa eu beber uma água aqui. Falei demais. A minha barba tá grande aqui, ó. O bigodinho começa a juntar água aqui, começa até a pingar aqui, depois fazer até a barba. Próxima aula eu vou estar com a barba feita aqui, tá bom? Vou estar menos feio, menos cabeludo. Então, pessoal, aqui, ó, formou a succinil-CoA. Aí formou a succinil-CoA. Olha o que vai acontecer agora interessante aqui, ó. Vai formar um nucleotídeo trifosfato, tá vendo aqui, ó? Nessa etapa aqui, ó, mediado pela succinil-CoA sintetase, é formado ou ATP ou GTP. Qual que é a diferença de um ou para o outro? Porque a succinil-CoA sintetase, ela tem formas diferentes, nós denominados isoenzimas. Tem uma enzima, uma isoenzima dela, que ela tem mais afinidade pela adenina. Então, se ela estiver unida a uma molécula de ADP, a adenosina difosfato, né? E aí formará ao final do processo um ATP, adenosina trifosfato. No entanto, se a succinil-CoA sintetase tiver afinidade para uma molécula de GDP, guanosina difosfato, formará uma guanosina trifosfato ao final da reação química. Tá bom? Então aqui forma uma molécula de ATP ou GTP. Beleza? Então, formou-se o succinato. Do succinato para o fumarato, acontece o processo de... O que quer dizer aqui? Quando perde elétrons e perde prótons? É reduzido ou é oxidado? Oxidado, minha gente! Eu vou te falar, hein? Aposto que vocês relutarem a responder isso daí. Porque aqui, ó, perdeu, o succinato perdeu prótons e elétrons, formou o fumarato. E quem recolheu esses elétrons e prótons? Foi o FAD. O FAD, ao receber, foi reduzido e formou o FAD-H2. Beleza? Aí, de fumarato, transformou em malato. De malato para oxalacetato, perdeu novamente o malato, perdeu novamente elétrons e prótons. Portanto, eles foram doados ao NADH, ao NAD, e o NAD transformou em NADH. Né? E aí o processo todo foi regenerado. Então tá vendo aqui, ó, do citrato, tá todas as etapas aqui de formação de ATP, formação de coenzimas e regenerado novamente o oxalacetato para que um novo ciclo inicie. Beleza? Então é tranquilo, sinteticamente isso daí. É lógico que nós poderíamos falar vários detalhes, como funciona cada
processo aí, condensação de reações químicas, né? Mas isso não é o propósito, não. Como é regulado, é só vocês entenderem a visão geral do processo, né? Para que vocês entendam o geral, e aí quando vocês lerem os artigos, vocês falam, nossa, que legal, o Ramon comentou isso lá, agora eu tenho maior visão para poder aprofundar nas discussões e na interpretação desse artigo que eu estou lendo aqui, né? Então esse que é o objetivo, tá bom? Mas se vocês quiserem aprofundar mais, eu estou à disposição. Manda um WhatsApp, manda um e-mail lá, que eu tenho o maior prazer em responder, tá bom? Então, o que a gente pode obter como um saldo geral, uma equação final do ciclo de Krebs? Então, 1 acetil-CoA mais 3 NAD+, mais 1 FAD, mais 1 ADP ou GDP, lembre-se, né, da afinidade química da enzima que nós comentamos, né? Mais 1 fósforo inorgânico, mais 2 moléculas de água, vão gerar o quê? 2 dióxido de carbono, 3 NADH, mais os 3 prótons ligados a ele, né? Mais 1 FAD-H2, né? Mais 1 ATP ou GTP, porque depende do que entra no sistema, e mais uma coenzima, que foi aquela que estava ligada originalmente ao grupo acetil, tá bom? Então, esse é o saldo geral. Então, o que de fato é utilizado para nesse processo de catabolismo, né? Que foi nesse ciclo de Krebs aí, nesse processo que a gente comentou, que é o processo de catabolismo, de degradação, né? Foi gerado, que vai ser utilizado de uma forma líquida para a obtenção de energia. É, na verdade, o NADH, o FAD-H2 e o próprio ATP, que é a própria moeda energética em si da célula, tá bom? Segundo algumas estimativas mais recentes, né, para cada molécula de NADH são gerados 2,5 moléculas de ATP. E para cada molécula de FADH são geradas em torno de 1,5 ATPs nos processos de fosforilação oxidativa, que será a matéria da próxima aula, que nós veremos em detalhes, tá bom? Só para vocês entenderem o geralzão do processo. O que eu gostaria de deixar em ressalva aqui é que você poderia perguntar, Ramon, esse dióxido de carbono, que essas duas moléculas aqui, ó, do dióxido de carbono, elas são oriundas daquele acetil, né, do grupo acetil, lá da acetil-CoA ou não? Não são. Nessa rodada, numa única rodada, na primeira rodada, não é retirado aquele carbono, na verdade, aqueles 2 carbonos, né, do acetato, tá bom? São necessárias mais rodadas para que aquele acetato seja degradado. Mas como é que você sabe isso? Porque foi feito vários estudos de marcação molecular, né, com isótopos radioativos desse carbonos pertencente ao acetato da acetil-CoA, e percebeu que num ciclo aquelas moléculas, aqueles carbonos que saíram na forma de dióxido de carbono não são os átomos de carbono do grupo acetil, da acetil, tá bom? São necessários outros ciclos para que aquele carbono seja liberado e siga outras etapas aí, liberado nossa respiração, por exemplo, tá bom? Então, gostaria de deixar claro isso daí, que não aquele acetato que participou originalmente daquele ciclo não está sendo descarboxilado naquela rodada. Ele vai ser descarboxilado? Com certeza, mas em outras rodadas, tá bom? Beleza. Então a gente comentou aí, né? Falando aí, não sei o que, onde acontece o ciclo de Krebs, né? A gente falou, mas uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Assim, o ditado. Então vamos ver aqui, ó. O ciclo de Krebs acontece lá na matriz mitocondrial. O que é a matriz mitocondrial? Seria o miolinho aqui, tá vendo o miolinho aqui da mitocôndria? Esse miolo aqui, ó, essa parte interna da mitocôndria. E a mitocôndria ela apresenta 2 membranas biológicas, a membrana interna e a membrana externa, tá? Então o ciclo de Krebs está acontecendo aqui dentro o ciclo de Krebs acontece lá dentro da matriz mitocondrial, naquele miolinho ali, né? Aí foi gerado o NADH, foi gerado o FADH2, e como que ele
vai entrar no processo para gerar ATP, que é a moeda energética da célula. Esse daqui vai gerar uma diferença de gradiente eletroquímico, né? Uma diferença de concentração de prótons e elétrons entre a membrana interna da mitocôndria e o espaço externo entre membranas, né, conhecido como espaço intermembranoso. Intermembranoso. Por quê? É intermembranas. Membrana interna e membrana externa. Interna e externa. Então, nessa membrana interna, tem uma diferença de gradiente eletroquímico entre a matriz mitocondrial e esse espaço intermembranoso. Então, essa diferença de gradiente é que vai fazer com que determinados enzimas e proteínas atuem ali, né, para a geração de ATP. Dentre elas, posso adiantar para você que será a matéria das próximas aulas, que inclusive até comentamos já na aula de enzimas, proteínas, não lembro. Acho que a gente comentou sobre a ATP sintase, que é uma das enzimas ali presentes responsáveis pela síntese de ATP, por isso que é a ATP sintase, né? Que ela utiliza essa diferença de potencial eletroquímico, né? De gradiente eletroquímico que existe nessas duas situações aí, entre a matriz mitocondrial e o espaço intermembranoso, tá bom? Ok? Na próxima aula não se preocupe com isso não, em detalhes não, porque na próxima aula a gente vai falar cada uma das proteínas e enzimas presentes na membrana interna responsável pela fosforilação oxidativa. Bom? Pessoal, o ciclo de Krebs ele não tem a função única e exclusiva de gerar ATP ou GTP, né, que a gente viu, como também não tem função somente de gerar coenzimas reduzidas, que seria o NADH ou FADH2. Porque nesse processo, é um processo de degradação, é um processo, portanto, de catabolismo. Mas sabiam que o processo o ciclo de Krebs também tem uma função interessante, que é o processo de anabolismo, que é síntese, né? Como assim síntese? Calma que eu vou falar disso aí. O ciclo de Krebs em si, por ele ter essa dualidade, que é servir a processo de catabolismo, que a gente falou agora, como de anabolismo, ele é conhecido como uma via anfibólica, porque ela serve a esses dois processos, tá? De catabolismo e anabolismo. Catabolismo é isso que a gente acabou de falar, né? Da degradação da molécula. E o anabolismo? Então vamos lá. Anabolismo é síntese, biossíntese. Tá vendo aqui, por exemplo, um substrato, na verdade não substrato, mas um metabólito do ciclo de Krebs, por exemplo, o citrato, que é um metabólito, que é um intermediário, ele pode ser utilizado para biossíntese de ácidos graxos e esteróis. Tá vendo? Então, um metabólito do ciclo de Krebs é utilizado como substrato para biossíntese, ou seja, anabolismo de ácidos graxos e esteróis. Então, ele tem dupla finalidade, o ciclo de Krebs, né? A gente às vezes associa somente a questão do catabolismo, que é gerar NADH, FADH2 e ATP ou GTP. Mas, na verdade, tem essa função também de ser fundamental como precursor de outras moléculas. Olha aqui, por exemplo, aqui, ó. O alfa-cetoglutarato, ele pode ser convertido em glutamato, por exemplo, purinas. Quais são? O que é purina mesmo? A gente comentou já na aula de ácidos nucleicos. Lembra ácido nucleico? O que é uma purina? É um grupo de bases nitrogenadas, né? E quais são essas purinas aqui? Adenina e guanina. Lembrou agora? Então, olha como que é interessante. O alfa-cetoglutarato ele pode se tornar uma purina. Existe a possibilidade, né? Então a gente vê aqui, ó, succinil-CoA, a gente vê aqui o oxalacetato, né? O oxalacetato a gente comentou na aula passada da neoglicogênese, lembra? Onde a gente comentou sobre neoglicogênese, tá, pessoal? Estou falando neoglicogênese, mas na aula passada a gente falou do gliconeogênese. É porque os dois são sinônimos, depende do autor, tá? Vou falar igual a gente falou na aula passada, para vocês não confundirem. A gliconeogênese, onde o oxalacetato
era convertido em fosfenolpiruvato. E fosfenolpiruvato, que é o PEP, ele pode sofrer aquele caminho contrário da via glicolítica, que é justamente a via conhecida como a gliconeogênese, para formar a glicose. Lembra da aula passada? A gente falou sobre isso na aula passada. Então, o oxalacetato, que é o intermediário do ciclo de Krebs, pode gerar um fosfenolpiruvato e esse mais tarde ser, através de processo de redução, né, formar a glicose. Olha que legal, né? Olha outra finalidade aqui, ó. Vou puxar o lado meu aqui, né? Puxar a sardinha pro meu lado, que eu sou geneticista, né? Oxalacetato formando aqui, ó, pirimidinas, né? O que são pirimidinas? Lembra, são bases hidrogenadas. Você lembra que a gente falou? As purinas e as pirimidinas, né? A gente falou, as purinas quais são? A gente acabou de falar purina. Purina AG. Então, quais seriam as pirimidinas por exclusão, então? Só pensar aí, né? Não vou te responder, né? Porque isso é muito fácil, pelo amor de Deus, né? Só lembrar das complementariedades de bases que existem, né? Pessoal, então a gente vê que o ciclo de Krebs ele é muito interessante porque existem vários precursores que estão presentes ali como metabólitos dessa própria via, né? Então é legal isso, é bonito isso, como todo metabolismo está interligado, né? Aí você poderia entrar assim, não, e agora? Então, se o citrato sair, se o alfa-cetoglutarato sair para formar outro tipo de moléculas, né? O que vai ser o do ciclo de Krebs? Todo mundo vai morrer? Aí eu falo, não vai morrer, meu filho, não morre, minha filha, não morre. Sabe por quê? Porque a natureza sabe, a natureza está tudo perfeitamente engendrado, anexado, formando essa bela harmonia, essa sinfonia que é a vida orgânica. Por quê? Se você está perdendo algum tipo de metabólito aí, ele deverá ser reposto. E ele é reposto através de reações conhecidas como reações anapleróticas. Então, quais são as reações anapleróticas? São reações cuja finalidade é repor esses tipos de intermediários aqui, ó, tá vendo? Então, nós temos algum tipo de reações anapleróticas aqui, ó, em setas em vermelho. Então, olha aqui, ó. Dipiruvato oxalacetato, de fosfenolpiruvato oxalacetato, de fosfenolpiruvato oxalacetato, de piruvato ao malato. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, lembre-se, setas vermelhas, reações anapleróticas. O que são reações anapleróticas? Reações químicas que acontecem para reabastecer o ciclo de Krebs para que ele não morra. Porque senão a gente não estava aqui respirando hoje, não estava vivo aqui hoje. Então, olha aqui, ó. Piruvato sendo convertido a oxalacetato através da enzima piruvato carboxilase, né? Piruvato sendo convertido em malato, enzima málica. Olha aqui, ó, a PEP, né, o fosfenolpiruvato, ele pode ser convertido a oxalacetato através de duas enzimas, a PEP carboxinase ou a PEP carboxilase. Né? A gente vai ver essas enzimas também mais tarde, né? A atuação delas, por exemplo, lá na fotossíntese, né? E a gente vai falar, ainda não, né? Mas a fotossíntese tem uma dessas enzimas que estão lá presentes, né? Então a gente vai ver que legal, que interessante que é, como está tudo perfeitamente encaixado na natureza, né? Como que uma reação química existe e se algum subproduto dela for destinado a outra rota metabólica que não seja aquela original, existem formas de repor, né? Que são essas reações anapleróticas, tá? Pessoal, então de hoje seria basicamente isso daí. Gostaria de saber se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa aí a acrescentar. Por favor, vocês coloquem nos comentários, mande um WhatsApp, mande uma mensagem para mim para eu saber se vocês estão realmente manjando do assunto ou não, se tem alguma dúvida, porque é um prazer meu tirar a dúvida de vocês, né? E se vocês não estão perguntando, estou imaginando que minhas aulas estão mandando muito bem, porque não está surgindo dúvida, né? Ou então também que vocês não estão entendendo nada a ponto de nem saber o que perguntar. Brincadeira, eu sei que vocês manjam, vocês são igual aquele cara lá do Megamente. Já assistiu o desenho do Megamente? Olha o cabeçudão lá. Vocês são inteligentes pra caramba. O negócio, às vezes, vocês têm preguiça de pensar, mas vocês são inteligentes. Pessoal, ficou então alguma dúvida aí? Não? Então, se tiver ficado, manda lá. No mais, era isso. Agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.